Paz do Senhor, meninos e meninas! E aí, como é que vocês estão? Hoje a gente já está na nossa lição de número 6. Nossa, já está no meio do trimestre, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre Jesus, o pão da vida. Então, assim, para a gente já dar início, porque é uma lição um pouco grande, então a gente vai pular algumas partes aí, tá bom? Então, vamos pular a oração e já vamos direto para a nossa lição. Abram suas Bíblias lá no Evangelho de João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 6, e vai ser do versículo 47 ao 59. Enquanto vocês acham aí, pode deixar os seus comentários, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma sugestão também, pode deixar aqui embaixo, tá bom? Já deixa seu like também. Bom, para a gente começar a nossa aula então, vamos iniciar a nossa leitura da nossa lição aqui, que vai ser do 47 ao 59, que diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então aqui a gente vê claramente Jesus, dizendo que ele é o pão vivo. Mas de acordo com a nossa história, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E aqui ele estava ensinando na cidade de Cafarnaum. Mas antes a gente vai falar um pouquinho antes. Um pouco antes dele ir para Cafarnaum. Jesus ele estava cumprindo sua missão, dia após dia. E ele curava, fazia milagres e principalmente ensinava. E assim, Jesus ele era um mestre diferente. Porque ele não ensinava apenas nos sábados nas sinagogas. Não, na verdade, toda oportunidade que ele tinha de ensinar aquilo, a sabedoria divina que ele tinha, ele aproveitava. Às vezes em um barco, pouco distante da praia, às vezes no meio do deserto, às vezes até mesmo nas sinagogas ele ensinava. Então, assim, toda oportunidade que Jesus tinha de ensinar, ele fazia. E certo dia, enquanto ensinava a multidão ao passar do tempo, logo quando veio o entardecer, Jesus se preocupou, Os discípulos chegaram a ele e perguntaram: Senhor, como é que a gente vai alimentar toda essa multidão? Vamos dispensar eles e assim a gente não precisa alimentá-los, E dá tempo deles comerem alguma coisa quando chegar. Mas Jesus falou que não, mandou todo mundo assentar ali, ficar sentado. E dentre aquelas pessoas tinha uma criança, com 5 pães e 2 peixinhos. Vocês conhecem mais ou menos essa história, E dali, Jesus foi repartindo, depois de orar a Deus, ele recebeu o poder e foi dividindo. Foi dividindo o pão, foi dividindo os peixes, e ele conseguiu alimentar mais de 5.000 homens. Isso ainda tinha mulheres e crianças. É que a Bíblia não descreve, quantas mulheres e crianças tinham. Mas imagina só,
com 5 pães e 2 peixinhos, você alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, né? É um milagre divino. E assim, um tempo antes da vinda de Jesus, muito antes, lá em Êxodo, Moisés, ele teve uma experiência parecida, né? Quando ele estava libertando o povo de Israel, ele, no meio do decorrer do tempo, no meio do deserto, o povo começou a reclamar de fome e tudo, e assim Moisés orou a Deus, e Deus mandou o maná do céu, que é o que se refere aqui na nossa palavra, né? Jesus referiu a esse maná, dizendo que os pais dessas pessoas comeram o maná do céu, o pão do céu, e morreram. E aqui ele ainda alerta que quem comer do pão vivo, que é o pão de Jesus, né, que seria a carne e o sangue de Jesus, teria a vida eterna. Então olha só, que grandioso, né? Jesus se fez pão e sangue para que a gente pudesse ter a vida eterna. E isso a gente vai aprender um pouquinho mais no decorrer da história. Então ali, né, depois desse feito de Jesus, né, do repartir dos pães, Jesus se ausentou da multidão e ordenou, né, aos seus discípulos que eles atravessassem o mar da Galileia. Nisso, Jesus ficou ali próximo, né, para que ele pudesse orar. Então ele orou, enquanto isso os discípulos foram atravessar o mar da Galileia. Nesse meio tempo, os discípulos, em meio ao alto mar, se depararam com uma tempestade. Era uma ventania muito forte, chuva, e também tinha ondas gigantes, né, que faziam com que o barco ficasse meio que sem rumo, difícil de manusear, né? E bem de longe, vocês também conhecem essa história, bem de longe eles viram Jesus andando sobre as águas. E vendo isso, Jesus fez parar, né, a força da natureza, fez parar os ventos, fez parar tudo, né, só com uma palavra. Olha só, que grandioso, né? O poder grandioso que Deus permitiu a Jesus naquele momento. E tudo isso para que fosse edificado a fé dos discípulos. Então, logo depois disso também, eles chegaram em Cafarnaum, que é onde a gente vai encontrar a nossa história aqui da lição. E lá em Cafarnaum, eles foram surpreendidos com a chegada dessa multidão que eles tinham alimentado. Surgiu essa multidão, mas Jesus sabia que aquelas pessoas não estavam ali por conta do que Jesus tinha falado, mas sim pelo que Jesus tinha feito. Porque eles associaram, né, esse repartir dos pães na época de Moisés, na época dos pais deles, porque eles ouviram essas histórias, né? Foi passando de geração em geração. Então eles associaram, porque se vocês forem ver a Bíblia, o povo judeu, o povo israelita, o povo de Israel, eles eram muito dependentes, né, de um líder, de um profeta, de um juiz. Então, o que aconteceu? Na época de Moisés libertou, então ele era um líder, né? Um líder usado por Deus. E nesse tempo, desses 40 anos que eles ficaram andando no deserto, Deus supriu todas as necessidades do povo de Israel. E uma dessas coisas foi com alimentos. Choveu maná, também teve as codornas, enfim. E assim eles associaram esse repartir dos pães com o maná. Então eles associaram assim: poxa, naquela época de Moisés, tinha um profeta que era usado por Deus para suprir as necessidades do povo. E aqui, eles ainda não sabiam, né, que Jesus era o Filho de Deus. Eles até suspeitavam, né? Mas assim, eles não sabiam ainda. Então o que aconteceu? Eles associaram Jesus como um profeta usado por Deus que iria suprir as necessidades desse povo. E assim eles foram seguir a Jesus, pensando que Jesus supriria as necessidades deles. E assim então, mais à frente, Jesus, ele vem dizer que ele é o pão vivo
que desceu do céu. Os judeus sabiam que todo o sustento vem das mãos de Deus. Eles plantavam as sementes, tudo lá no campo, mas se Deus não mandasse a chuva para aquelas sementes brotarem, não haveria plantação para colher, não teria colheita. Então, assim, eles plantavam e já orando a Deus, né, para que Ele mandasse a chuva. Então, seria a provisão de Deus. Eles viam os campos e já oravam a Deus pedindo proteção para que não houvessem pragas, né? Porque se as pragas viessem nas plantações, também não teria colheita. E também na pesca. Eles iam pescar, mas sem a bênção de Deus, eles puxariam as redes e não viria nada. Então eles pediam também a bênção de Deus para que viessem as redes cheias de peixes, que era o seu sustento. E assim, o povo judeu era um povo rural. E mesmo assim, mesmo com plantações, grandes plantações, eles eram pobres, eles viviam na pobreza. Quase chegar ali a passar fome, porque assim, o Império Romano, eles cobravam muito imposto em cima deles. E não tinha o que eles fazer, eles pagavam o imposto. Então assim, eles viviam muito na pobreza. E quando Jesus multiplicou os pães, era impossível o povo não lembrar da provisão na época de Moisés. E eles maravilharam-se, né, com tudo isso. Porque era um homem que poderia acabar com a fome. Esse era Jesus. Assim também como a samaritana desejava água, a multidão queria o pão. E Jesus, percebendo que as necessidades espirituais eram maiores que as físicas, ele começou a ensinar. Olha só, aqui ele viu uma oportunidade para ensinar. Então Jesus ensinou 3 coisas grandiosas, valiosíssimas para eles. Uma das coisas foi a vida material e a vida espiritual, que se encontra no livro de João, né, capítulo 6, versículo 27, que diz assim, João 6, 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Olha só para você ver. Então, neste momento aqui, ele já se referiu a algo mais importante do que o material. Olha só, Jesus, né, ele destaca logo no início do ensinamento que existem coisas passageiras e coisas eternas. O povo estava tão preocupado com o pão, em saciar a fome, né, e preocupado com o pão, que era um bem material, porque se eles comessem aquele pão naquele momento, ia saciar a fome assim, temporariamente. E Jesus viu isso, né? E Jesus ensinou que ele queria alimentá-los com a palavra, que seria algo espiritual. E isso sustentaria eles perpetuamente. Então ele ensinou a essa multidão sobre isso, a vida material e a espiritual. E também ele ensinou que a vontade de Deus é que todas as pessoas creiam em Jesus. E isso a gente vai ver em João 6, 28, 29 e depois o versículo 40, que diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que o enviou, naquele que ele enviou. 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus ensinou que todo aquele que crê em Jesus será ressuscitado no último dia, no dia do juízo final. Olha só, no dia do arrebatamento, né? E os judeus, eles se preocupavam em fazer a vontade de Deus. Os hebreus, eles dedicavam-se a agradar a Deus com o seu comportamento, com os seus costumes e sacrifícios.
Por isso, a resposta de Jesus é surpreendente. A vontade de Deus é simples, que cada pessoa creia no Filho de Deus e viva conforme essa fé. Então que a gente tem que crer realmente que Jesus é o Filho de Deus, porque é a verdade. Essa é a vontade do Senhor, porque a fé em Jesus traz ao ser humano salvação, libertação e uma nova vida. Então, assim, quando a gente recebe Jesus como nosso único Salvador, a gente crê nisso, a gente tem tudo isso. A gente já é salvo, a gente tem a libertação do mundo, né? A gente consegue se libertar do mundo, dos pecados, e também a gente tem uma vida nova, porque quando a gente aceita Jesus, é uma nova vida. Você se transforma de uma forma grandiosa. Tem pessoas que vai te olhar e vai falar: nossa, eu vejo algo diferente em você. E esse algo diferente é Jesus que você aceitou na tua vida. E mais uma coisa é que Jesus ensinou a ele dizendo: eu sou o pão da vida, que se encontra no livro de João, capítulo 6, versículo 30, 35 e 36, que diz assim: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? 35 e 36. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Então, olha só, ele usou a palavra eu sou. E essa palavra, essa frase, era uma expressão usada para se referir a Deus. Porque assim, Jesus se apresentou a Moisés dessa forma, usando estas palavras, eu sou. Então, aqui, quando Jesus usou esse termo, Jesus se declarou que ele era enviado de Deus e que ele era filho de Deus, né? E essa mensagem, ela ecoa até hoje, nos dias de hoje, né? Para todas as pessoas, Deus o enviou do céu para que, através dele, toda a fome da alma seja cumprida. Então, assim, todas as pessoas estão sedentas, elas querem ouvir a palavra, elas querem algo a mais. E esse algo a mais que vai suprir essas necessidades dessas pessoas é Jesus. Então, que a gente possa realmente ficar feliz porque a gente aceitou Jesus e nós cremos nele e nós ceiamos, né? Então a gente come do corpo de Cristo, a gente bebe do sangue de Cristo. Então isso é algo maravilhoso. E a gente deve ficar feliz também e aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho. Porque é muito importante, a nossa missão aqui, a nossa missão do crente, a missão do crente, na verdade, é fazer com que o reino de Deus cresça. Assim a gente vem falando várias aulas, né? E aqui está algo grandioso. Várias oportunidades, né, que foi mostrado para a gente hoje, que Jesus usou para ensinar sobre a sabedoria de Deus, sobre aquilo que Deus tem para nós. Então que a gente possa guardar essas palavras nos nossos corações, tá bom? Então que a gente fique com Deus, né? Que Deus proteja cada um de vocês, que Ele esteja com cada um de vocês e que Ele guie seus passos cada dia e dia após dia. E não esqueça de agradecer pelo seu dia, pela sua vida, pela sua família, porque isso é muito importante, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!